palavra. Ele está dizendo que a tristeza não mais existirá, que as lágrimas não mais existirá, porque elas têm fim. E quando ele diz aqui, ele lhe enxugará os olhos, toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. É uma promessa do Senhor para nossas vidas. As coisas já se passaram. Nós estamos vivendo num mundo mau, num mundo ruim, mas o Senhor está dizendo, né, que não mais haverá morte. Ele está dizendo que enxugará as nossas lágrimas, que nós não vamos estar tristes, derramando lágrimas, porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, enxugará as nossas lágrimas. Amém, igreja? Pode sentar. Aleluia. Todos nós choramos, já tivemos muita tristeza. Quem não teve tristeza? Quem não teve, passou, né? O próprio Jesus, ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas temos bom ânimo. E ele está nos dando essa palavra aqui, que as lágrimas serão enxutas. E não vai haver mais olhos, lágrimas, né, derramando, porque o próprio Deus, ele é aquele que nos consola, nos fortalece, e ele está dizendo que tudo passa, né? E a gente vai ver aqui, eu trouxe assim, algumas situações na Bíblia, de pessoas na própria Bíblia, que passaram situações difíceis, mas elas confiaram totalmente no Senhor, e foram vitoriosas, amém? Nós temos aqui Jacó. Jacó foi um homem, né, segundo o coração de Deus, e ele passou momentos de tristeza, quando ele perdeu a sua esposa, Raquel, quando ele perdeu seu filho José, né, que ele achou que José estava morto, que José tinha sido morto, mas José não estava morto, e Jacó, ele ficou muito triste. Com a morte de Raquel, a gente vai ver em Gênesis 48, 7, né, a tristeza de Jacó com a morte de Raquel, e com seu filho José, a gente vai ver em Gênesis 37, 32 e 35, quando ele, né, ele sofreu muito com a morte de José, porque o filho trouxe a túnica de José ensanguentada, apresentou para ele, e ele achou verdadeiramente que José tinha sido estraçalhado por qualquer um tipo de fera, né, no mar. Mas José, na verdade, a gente sabe que José não morreu. Mas Jacó, ele passou muito tempo sofrendo, triste, ele não comia, ele não queria se consolar com a morte de José, né? Então a gente vê que tem situações, a Bíblia nos mostra que essas pessoas estavam com Deus, mas elas também passaram situações difíceis. E isso não quer dizer que nós também, por passarmos situações difíceis, não quer que nós não estamos com Deus e Deus não esteja conosco. A gente vai ver a situação também de Ana. Ana, ela sofreu muito, ela chorava bastante, porque era estéril, e pela esterilidade dela, ela sofreu muito. A gente vai ver isso em 1 Samuel 1,15, quando Ana, né, ela se derramava em lágrimas, porque ela queria ter um filho, e ela também era humilhada pela concubina do marido, Petina, né? A gente vai ver Tamar era filha de Davi, e ela foi abusada, ela foi estuprada pelo próprio irmão Amon. E Tamar, ela sofreu muito. Foi uma situação difícil até naquela época, porque a mulher naquela época, em uma situação assim, ela era desprezada. E o próprio irmão usou e desprezou. E Tamar, ela viveu a vida toda dela amargamente. A gente vai ver isso em 2 Samuel 13, 19. Eu não estou lendo porque por causa do tempo, mas vocês podem consultar em casa. É bom consultar, né? Então a gente vai ver também que a rainha Esther, ela sentiu um grande pesar no coração. Por quê? Porque o rei Assuero, ele deu um decreto que iria matar todos os judeus. E o judeu era o povo da rainha Esther. E ela ficou amargamente, e ela decretou um jejum de 3 dias, né, em prol daquela situação. Mas todo aquele período, Esther, ela sofreu muito, ela chorou muito, porque era o povo dela. E além de ser o povo dela, ela também poderia ser morta, porque o decreto era para o judeu, e ela era judeu, né? O rei não sabia ainda que ela era judia. Então a gente vê que há situações na Bíblia de sofrimento, de tristeza, de mágoa, né? Mas nós temos um Deus que nos sustenta. Não é diferente conosco que estamos aqui na terra. Nós passamos por situações difíceis. Há momentos de tristeza,
tristeza, há momentos de angústia, há momentos de muita tribulação, mas nós sabemos que nós temos um Deus que é mais que vencedor em Cristo e nos faz mais que vencedor em Cristo, né? A gente vai ver também o rei Davi. Olha o rei Davi. O rei Davi, ele passou experiências incríveis de tribulação, principalmente com Saul, que perseguia ele, né? E depois veio os reinos que vinham contra ele. Mas Davi foi um homem vencedor, porque ele, em momento nenhum, ele esmoreceu a fé dele pela situação que ele estava passando. Isso quer nos dizer que nós não podemos esmorecer por determinada situação que nós estejamos passando, ainda que aquela situação não é a situação que nós desejamos, porque todo mundo quer viver no peito, todo mundo quer viver, né, na alegria, na abundância, na fartura, mas nem sempre é assim, né? E a gente vai ver isso quando ele fala no Salmo 13, 2. Vamos ver, Salmo 13, 2. Desculpe minha voz, viu? Que eu estou numa gripe. Quem achou o Salmo 13, 2? 13, 2? 13, 2. Lê? Até quando encherei de cuidados a minha alma? Tenho tristeza no meu coração cada dia. Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha aí, né? É o rei Davi, ele está naquele momento de angústia. Até quando, né? O inimigo se exaltando contra ele. A gente encontra na nossa vida pessoas, né, que se colocam como nosso inimigo, porque não temos inimigo, mas tem pessoas que se colocam como nosso inimigo para nos humilhar, para estar ali nos perseguindo, né? E o salmista Davi, ele fala isso. Lê de novo aí, filho. Até quando encherei de cuidados a minha alma? Tenho tristeza no meu coração cada dia. Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Exaltará, quer dizer, está se sentindo mais, né? Querendo aparecer, se mostrando as suas riquezas, mostrando os seus ganhos. Aí você aí, olha, a igreja aí não está, né? Mas nós sabemos que a nossa riqueza está no céu, né? A nossa riqueza está no céu, a nossa riqueza não é daqui da terra, é do céu. Até o rei Salomão, quando ele escreveu Sabedoria, ele diz uma palavra que a gente vai ver em Eclesiastes 1,18. Ele fala que até a sabedoria traz consigo a tristeza de saber que a vida como um todo não é alegre. Olha que sabedoria. Ele falando da própria sabedoria. Vamos ver isso em Eclesiastes 1,18. Quando ele diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza, né? Ele fala da tristeza falando da sabedoria. Então a gente vê que é uma situação, a tristeza, o choro, a doença é normal no dia a dia, é normal no ser humano, né? Todos nós passamos por isso. E a gente não pode assim desprezar o outro, nem julgar o outro porque está passando uma determinada situação, né? Porque ali está passando, ali a gente não sabe porquê, mas tudo é permissão de Deus, porque tudo Deus permite, porque Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Amém? A gente vai ver também em João 11, 33 e 35, que até Jesus chorou quando encontrou Maria e os amigos de Lázaro chorando pela morte de Lázaro, né? Então você vê que o próprio Jesus chorou. Olha o que diz em João 11, 33 e 35. Achou, Léo? É aí. Achou, mestre? João 33 e 35. Aí alguém pode abrir também Lucas 19, 41, que a gente vai falando de Jesus quando chora. Lucas quando? 19, 41. Achou Lucas? Achou João? João 11, 33, 35. João 11,
33, 35, ele diz assim: Jesus vindo a chorar. E bem assim, os judeus, quer dizer, os judeus eram os amigos deles que estavam com ela, com Maria, né? O acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ele não chorou para a situação dele, ele chorou para a situação do outro. Isso que está nos ensinando que nós também devemos nos colocar no lugar do outro. Nós temos misericórdia do outro, porque às vezes a gente olha a nossa situação e despreza do outro. Mas o Senhor está nos despertando aqui que nós também devemos, né, olhar pela situação do outro, sentir pela situação do outro e até ajudar. Tem situações que a gente pode ajudar o outro para sair daquela situação. E aqui ele diz: Jesus vindo-a chorar. E bem assim, os judeus que o acompanhavam agitou no espírito e comoveu-se. Ele ficou comovido, né, vendo aquela situação dele estar chorando pela morte de Lázaro. E aqui no 35 ele diz: Jesus chorou. Amém? E a gente vai ver também em Lucas 19, 41, quando ele também chora. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Ele está falando de Jerusalém. Quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela. Pode ler esse pedacinho todo até o 44? E dizia: se conhecesse por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos se cessarão e trincheiras e por todos os lados se apertarão o seio e te arrastarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da sua visitação. Ele está falando ali de Jerusalém. E se a gente for pegar esse texto e colocar no dia de hoje, a gente está vivendo isso. Eu vou ler para todos, né? Está mais alto. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, porque ele ia chegando em Jerusalém, ele viu do alto de Jerusalém. Aí ele disse, e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Quem era a paz? A paz era o próprio Jesus que estava ali, mas eles não estavam vendo, eles estavam convivendo com Jesus e não entendiam que Jesus é o próprio Jesus, né? A paz estava ali. Aí ele disse: pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheira. Nós estamos vivendo isso, né? Os ramais, né? Invadindo Jerusalém. E por todos os lados te apertarão seco, né? E te arrastarão aos teus filhos dentro de ti. O que foi feito? Tirados, levados, né? Estamos vivendo isso hoje. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não reconheceste a oportunidade da visitação do próprio Jesus que estava ali, da própria paz. E nós temos que nos alertar com esse texto, porque o Senhor está falando conosco. Ele está conosco hoje, mas virá o dia de que Ele virá e levará a tua igreja, não vai te dar presente, né? Os dias estão próximos, estão remidos, estão cada dia mais, né? Os dias ficando mais curtos. A gente vê que o tempo passa rápido, a mesma hora que a gente acorda já é noite, porque os dias estão próximos. Mas Jesus está falando a todo tempo conosco, né? De nos convertermos, de perdoarmos, de estar diante dele, de buscar a santidade, porque ele virá. Não é isso? Então aqui está dizendo que ele chorou. A maioria de todas as tristezas suportadas pelo ser humano, e a gente vai ver aqui que todos nós passamos tristeza, mas a maior tristeza dentro da Bíblia suportada pelo ser humano foi a de Maria, mãe de Jesus. A tristeza dela, eu acho que é entre todos. Eu acho que o
próprio Jesus ele sofreu, né, na cruz. Mas a pessoa presenciando ali, vendo, né, foi Maria, quando ela viu o quê? O seu filho sendo o quê? Sendo torturado e executado de uma maneira tão cruel como ele foi, até chegar à cruz, o que ele passou na cruz. E ela todo o tempo ali acompanhando, né, a situação de Jesus. A gente vai ver isso em João 19, 25. Vamos abrir para a gente ler? João 19, 25. Maria, todo o tempo, ela não deixou, é o papel da mãe, né? O pai às vezes não está presente não, mas a mãe está ali, toda a situação do filho. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, e Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo, vamos até ali, né? Então ele está falando que Maria presenciou. Então, todos esses casos que eu trouxe, de pessoas que choraram na Bíblia, que se entristeceram, que derramaram lágrimas, que foram atribulados, passaram por tribulação na Bíblia, a pior de todas que a gente vê aqui, essa glorificação de Maria, porque ela, como mãe, ela viu o sofrimento do seu filho de maneira tão cruel, porque às vezes a gente vê uma situação, né, uma pessoa sendo maltratada, a gente fica chocada, a gente fica, imagina a mãe presenciar, né? Mas a Bíblia está nos dizendo, a gente acabou de ler, né, em Apocalipse 21, 3, a Bíblia está nos dizendo que a tristeza, né, que está nos dizendo que ele nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Quem é ele que vai enxugar toda a lágrima? O próprio Jesus, né? Ele morreu para nos trazer a salvação, para nos dar uma vida eterna. Ele disse que ele veio para nos dar vida em abundância. E a palavra diz em 2 Coríntios 7, 10, que a tristeza do justo leva ao arrependimento. Então, às vezes, a gente passa por determinadas situações para que a gente mesmo venha refletir em nós o que nós estamos fazendo, que não estão agradando a Deus, para que a gente venha nos arrepender, para que a gente verdadeiramente possa dar o fruto do arrependimento. Vamos ver o que se é, confirmar essa palavra em 2 Coríntios 7, 9. Alguém achou? Vamos ler junto? Isso Paulo falando aos Coríntios, né? Agora me alegro, não porque fostes contristados, quer dizer, triste, né? Mas porque foste contristado para o arrependimento. Então, aquela situação que às vezes nós estamos passando é para que nós venhamos despertar para o arrependimento, para que Deus venha nos arrepender, né? Pois foste contristado segundo Deus permitiu, porque nem tudo que nós estamos passando é a vontade de Deus, mas é a permissão dele, porque a palavra também diz que nós escolhemos o que? Plantamos. O plantio é obrigatório? Não, mas a colheita? Sim. Né? Então você tem que saber o que é que você está plantando, para quando você for colher, você, né, venha colher frutos, bons frutos, né? Que você seja uma árvore que seja para dar sombra, né? Não seja aquela árvore que esteja espiando, separando, dividindo, mas seja para dar sombra. Seja uma árvore para dar o fruto, porque o fruto não é para a árvore, o fruto é para o mundo. Qual o fruto que eu vou te dar? Qual o fruto que eu estou te dando? É um fruto de amor? Qual é o fruto que vai te magoar, vai entristecer, vai tirar você até mesmo da igreja, porque vai se decepcionar? Porque às vezes acontece isso. Nós mesmos, às vezes, tiramos a pessoa da igreja, né? Veja como Jesus falou aos fariseus: você nem deixa entrar, nem entra, nem deixa o outro entrar. Porque ele estava ali na porta pedindo as pessoas chegarem. E às vezes nós, como cristãos, estamos assim. E o Senhor está nos chamando ao arrependimento.
Nem tudo que a gente está passando porque é verdadeiro. Ele coloca a ver uma pessoa como nosso inimigo para aquela pessoa nos ensinar, para a gente aprender com ele. Porque com aquilo que ele está nos fazendo, está nos incomodando, vai nos ensinar a não fazer para o outro. Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro. Não é isso? E às vezes a gente não tem noção disso, a gente vai mesmo fazendo, se for falando o que quer, né? Com aquela maneira de dizer, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso, mas nem tudo que a gente pensa a gente fala. Porque a gente tem que pensar nisso. Se nós vamos magoar o outro, ou a gente vai trazer alegria no coração do outro. E como cristão, né? Como filho de Deus aqui na terra, né? Sacerdócio real, embaixador de Cristo, nós estamos aqui para levar a paz. Então nós somos a árvore que dá sombra, a árvore que acolhe, a árvore que dá bons frutos, que vem alimentar o outro com a nossa palavra. A nossa palavra tem que sair doçura, não agressividade. Aí ele diz aqui, né? Agora me alegro porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, para que da vossa parte nenhum dano sofreste. Então, com o arrependimento, nós não vamos sofrer mais, porque nós temos uma vida eterna prometida do Senhor, e nós não podemos perder essa vida. Quem vai querer perder a vida eterna? Alguém vai? Eu não quero, né? Então nós temos essa vida. Ele diz, eu vou para o Pai preparar moradas. Então nossas moradas já estão prontas lá, né? Cabe a nós fazer com que essa morada continue sendo reservada para a gente lá, para que no grande dia a gente possa estar lá também, e sentados também na mesa do Cordeiro com o Senhor Jesus. Amém? Nós já estamos no jejum de arrependimento, né? A pastora determinou um jejum de arrependimento, pão e água, né? E esse jejum é da graça, da misericórdia, né? O jejum de pão e água, arrependimento com graça e misericórdia. E esse jejum também assim, dentro do que está aqui em 2 Coríntios 7:10, né? Quando ele fala, né? Que nós devemos nos arrepender. E que esse arrependimento não venha trazer pesar. Nós não estamos fazendo jejum de pesar. Não, nós estamos fazendo jejum de arrependimento diante de Deus, colocando as nossas vidas diante de Deus, buscando pedir ao Espírito Santo que nos traga lembrança, aquilo que nós precisamos lembrar, né? Se foi magoar o outro, ou se for uma atitude que nós fizemos, e colocar diante do Senhor, para que o Senhor venha nos arrepender, e nós possamos, né, com esse jejum, ter as nossas vestes lavadas, nossa veste limpa. A palavra do Senhor diz que ainda que as nossas vestes sejam vermelhas como escarlate, Ele tornaria branca como a neira. E nós não queremos as nossas vestes manchadas, nós queremos nossas vestes limpas, puras, para podermos verdadeiramente nós fazermos parte desse grande exército de Cristo. Amém? E que possamos ser verdadeiramente essa árvore acolhedora, que as pessoas sentem em nós esse prazer de chegar perto de nós, de ser acolhida por cada um de nós. Porque quando vier, vai saber que vai ter uma palavra de vida, vai ter uma palavra de força, vai ter uma palavra de conforto. Não vai ser rejeitado, não quero não, fulano é assim. Eu não vou contar nada para ela vai contar para A, B, C. Quer dizer, as pessoas têm que confiar em nós. E nós temos que pedir ao Senhor essa sabedoria de Deus, porque não vem de nós, vem do Senhor. Tiago diz, né? Se querem sabedoria, busque a Deus. Ele que nos dá sabedoria. E nós precisamos entrar nesse jejum de arrependimento, não por qualquer coisa, por nossa vida mesmo, para que a gente possa, o Senhor possa mudar em nós, transformar em nós aquilo que não agrada a Ele. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem em nós, mas tem coisas que não estão agradando a Deus. Não é agradar o homem, é agradar a Deus. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Às vezes as determinações vêm de alguém, né? Porque Deus usa quem está aqui. Mas é de Deus para a nossa vida, é o amor de Deus comigo e com cada um de vocês. Para que verdadeiramente nós possamos estar mais achegados a Ele e Ele a chegar a nós. Amém, igreja? Vamos ver porque você vê, a palavra fala em Gálatas 5:23 que o fruto do Espírito, contra estas coisas
que é o fruto do Espírito, não há o quê? Não há lei. Porque a lei é para quem? Para quem é a lei? Embora igreja. A lei é para quem? Quando você comete uma multa, o Detran vem e aplica a lei, né? A lei é para quem está errado, a lei é para quem cometeu o erro, né? Mas se você está vivendo, né, com o fruto do Espírito, vamos ver quais são os frutos do Espírito? Em Gálatas 5:23. Isso aí, Gálatas 5:23. Gálatas 5:22 é o fruto do Espírito. Por isso que ele diz: contra essas coisas, que coisas são essas? Que não há lei. Porque a lei vem para o erro, para o pecado. Mas se você não está cometendo erro, se você está vivendo conforme a vontade de Deus, obedecendo a lei de Deus, o estatuto de Deus, vivendo a palavra de Deus, para isso não há lei. Porque a lei veio para o pecado, para o erro. Então vamos conhecer esse fruto, né? Aqui no Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí ele fala: contra estas coisas não há lei. Então, se você tem amor, se você dá amor, quem vai proibir dar amor? Todo mundo quer amor. O amor não, né? O amor não é erro, é errado dar amor? Não. A lei vem para quem está errado. Por isso tem a lei, para quem está errado se consertar. Não é isso? Por isso tem o arrependimento, para que a gente está no erro, venhamos nos arrepender e voltar a viver, né, os caminhos do Senhor. Então, se você é uma pessoa que mantém a paz, que busca alegria no ambiente que você está, se você é uma pessoa que dá amor ao outro, né? Se você é uma pessoa que é longânime, não é uma pessoa que se estressa por qualquer coisa, que perde o controle por qualquer coisa, que se desespera por qualquer coisa, então você está vivendo o fruto do Espírito. E isso que a palavra está dizendo: sobre estas coisas não há lei. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus tem nos poupado de muita tristeza, né? Porque a tristeza, sem qualquer esperança, ela mata. Mas a tristeza, quando vem, né, ela traz esperança. Existe a tristeza, a tribulação, há uma esperança. A gente sabe que aquilo ali não é permanente, aquilo ali vai passar. Você está vivendo uma situação, às vezes um aprendizado de sua vida, mas aquilo vai passar, né? Porque aquela tristeza ali, ela vai lhe trazer alegria. A gente vai ver isso em Filipenses 2:27. Vamos confirmar? Olha o que ele diz aqui: com efeito, adoeceu mortalmente Deus, porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, né? Então quer dizer, quando o Senhor ele se compadece de nós, para que aquela tristeza que a gente está vivendo não venha a ser uma tristeza sobre tristeza, sabendo que naquela tristeza que a gente está passando, a gente vai viver um momento de alegria, porque o Senhor é a nossa força, Ele é que nos traz alegria. E aqui Paulo está falando, né, de uma pessoa que estava doente. Ele disse que trouxe tristeza para Paulo, mas, como é que ele disse? Ele adoeceu mortalmente de Deus, porém o Senhor compadeceu de Paulo, trouxe a ele a cura, para que ele não ficasse mais triste do que ele estava. Amém? E aqui o Senhor faz isso conosco. Ele cuida de nós, Ele renova as nossas forças. Mesmo no momento de tristeza, Ele nos faz
viver uma vida de paz, de alegria em Cristo Jesus. Há uma promessa de Deus para todos nós. E só nos cabe viver em santidade. Porque para eu viver essa paz, para eu viver, para que a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, ele disse que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que a morte não mais vai existir, que não haverá luto. Luto é tristeza, né? A pessoa que está de luto, ela está triste, ela não tem mais aquela. A gente pode estar de luto não só de uma pessoa que morreu, mas de luto de tristeza, alguma coisa que traz uma mágoa. As pessoas que vivem numa depressão, é como se tivesse um luto. Elas nem se encontram mais em si, né? Mas o Senhor está dizendo que tudo isso vai acabar. Mas Ele está nos convidando, né, a viver esse momento de arrependimento, a buscar o outro para pedir perdão, a confessar nossos pecados diante de Deus, para vivermos uma vida de santidade. E Ele diz, para fazer a vontade de Deus, Ele diz, busque o arrependimento dos nossos pecados, né? Eu tirei alguns termos assim para a gente estudar essa noite. Como eu posso viver em santidade? A primeira coisa que eu posso viver em santidade é buscar o arrependimento dos meus pecados. Então, mas eu pequei o quê? A palavra diz que todos nós pecamos. E aquele que diz que não peca é mentiroso. E faz Deus mentiroso, porque ele diz que todos nós pecamos. Mas não vamos viver no pecado, na prática do pecado? Não. Porque hoje nós temos o Espírito Santo em nós. E nós sabemos quando nós pecamos. O Espírito Santo nos alerta para que a gente venha pedir perdão. Né? Pedir perdão, Senhor, me perdoe. Porque eu olhei aquilo ali, imaginei o que não era. Porque eu julguei o irmão. Porque eu olhei a aparência, desprezei pela aparência. Como isso a gente acontece? É do ser humano, é humano. Mas nós temos o Espírito Santo que nos desperta para essa situação, para que a gente possa reverter essa situação. E a partir do momento que você tem consciência de que você fez aquilo errado, você não vai fazer mais, porque o Espírito Santo já lhe deu essa alerta. Então a primeira coisa é o arrependimento do nosso pecado. O segundo é perdoar o outro verdadeiramente. Não é esse dizer assim, eu te perdoo, tá bom. E às vezes a gente diz assim, se Deus te perdoou, não é eu que vou perdoar, não, tem que perdoar é Deus, mas Deus diz que nós devemos perdoar um ao outro. O perdão de Deus é de Deus, o seu perdão é o seu. Quando você perdoa, seu coração está limpo. Você não está mais, você perdoou, você vai esquecer aquilo que a pessoa fez? Não, porque nós não vamos sofrer amnésia, né? Mas a gente não vai lembrar mais com dor, com ressentimento, com mágoa, com angústia, e não vai ficar lembrando, a gente vai esquecer. Porque às vezes a gente diz assim, eu perdoei, mas fulano lá, porque chegar em mim, eu perco o controle. Então, não houve um arrependimento. Mas o Senhor está falando de um verdadeiro arrependimento. Um verdadeiro arrependimento. Aquele arrependimento que você vai ver a pessoa que lhe fez a pior coisa e você vai olhar naturalmente por ela, não vai sentir nenhuma mágoa por ela, nenhum ódio por ela. Isso é o verdadeiro arrependimento. É difícil, mas é difícil para o homem, mas para Deus não é, porque o próprio Jesus ele diz, né? Alguma coisa impossível para Deus? Não. Então ele tem que buscar em quê? Força em Deus, para que Ele nos fortaleça, para que a gente possa adquirir, né, essa força e ter essa disposição mesmo, porque essa é a vontade de Deus. É a vontade do homem não, mas é a vontade de Deus. E nós estamos aqui para fazer a vontade de quem? Deus. Complementando isso que a senhora falou, aquele próprio texto de Salmos, né, que quem verá o Senhor, né, aqueles que é limpos de mão e puros de coração. E então a nossa comunidade, nossa comunhão um com o outro, essa questão que a presbítera falou, né, do perdão, ele lá, eu cá, então é o nosso convívio. Quando eu convido, por exemplo, se eu discutir com a presbítera Zé, por exemplo, e ele dizer, eu perdoo, mas é Deus que perdoa. Mas se toda vez que eu chegar na igreja e orar para a presbítera Zé e sentir um negócio, e sentar em outro banco, sentar em outra cadeira, não dá a paz do Senhor, não dá bom dia, eu estou fazendo assim, ó, a paz do Senhor, para poder, né? Então a gente não está sendo puro de coração, e o Senhor está vendo, a gente pode enganar as pessoas, né? A gente pode enganar o nosso líder, o nosso irmão, enganar a pastora, pedir para sair da igreja, mudar de igreja, mas quando a gente vê outra pessoa em outra igreja, o Espírito Santo ele vai trazer a nossa memória, a imagem daquela pessoa, a gente vai sentir algo automaticamente no nosso coração. A gente vai perceber que tem alguma coisa que não está legal.
ficou desarrumada, desalinhada. Então é importante que, quanto mais a gente tenha um atrito com o nosso irmão, falando em nós aqui em São Gonçalo, a gente tem que se alinhar com essa pessoa, se ajustar, porque no grande dia o Senhor vai ver nossos corações, aquele que é puro de coração. A gente não está fugir da realidade, né? A gente vai temporariamente, vou sair da igreja, eu vou para outro ministério, eu vou fazer não sei o que, eu vou sair do meu ministério de louvor, não quero mais saber do meu irmão de mundo. Mas o Senhor está vendo, no grande dia a gente pode ser impedido de entrar no céu por essas pequenas coisas. A gente vai se auto-enganar aqui na terra. E é bom a gente acertar aqui, no seu tempo, né? Exatamente, por isso que é uma coisa que eu já ministrei algumas vezes. Tem um dos motivos que não vai me fazer nunca sair de uma congregação é por causa de uma pessoa. Não posso de jeito nenhum sair por causa de uma pessoa para ir para outra pessoa, porque aquilo vai ficar na minha mente. Quando eu ver aquela pessoa, vai automaticamente eu vou lembrar de tudo aquilo que passou comigo, que eu fiz para ela ou que ela fez para mim. Então, deu M, sabe? Deu ruim. É isso aí. É importante que a gente se alinhe, se arrume aqui, porque senão a gente vai comer na ceia de noite, com a nossa própria condenação, a gente vai continuar a palavra diz, né? Que não coma para a sua própria condenação, né? Com o coração magoado, com o coração ferido, porque você está comendo para a sua própria condenação. Isso nos ensina isso, né? Até da própria oferta, né? Se chama com o seu irmão, arruma-se com o seu irmão, depois vai, entrega a sua oferta, faz assim, os seus rituais, digamos assim, para que o Senhor aceite. É difícil, mas a gente vai buscar força no Senhor. Por que é difícil? Porque nós somos egoístas. O coração do homem é egoísta, então ele não quer eu não vou lá para o meu irmão, ele me magoou, eu vou pedir perdão a ele que vai pedir a mim, quer dizer, o egoísmo. Eu sei lá se vou pedir a ele, vou pedir perdão, ele vai dizer que não é perdão, é o problema dele. O meu papel eu fiz. Léo quer falar? Ele já falou que de Deus diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então nós temos que deixar o pecado. E confessar, porque se você não confessar, Deixar. diante de Deus, diante do irmão, pedir perdão do irmão, é aquela coisa, é confessar e deixar. Porque às vezes a gente confessa e faz a mesma coisa. Porque diz que a minha natureza é assim, eu sou assim mesmo. Não é assim não, você está mantendo isso que você quer. Você tem até consciência de que é, porque não muda, porque não quer. Né? E a palavra do Senhor, né, que ela completou ali, o agradeço ao evangelista que cumprimentou, e Léo também, né? Ele diz, né? Aquele que confessa e deixa. Então, meu irmão, vamos tirar essa coisa do homem, né? Esse orgulho besta que não nos leva a nada. O orgulho leva o homem para o inferno. O inferno está cheio de gente orgulhosa. E nós temos que deixar esse orgulho, porque o orgulho é da carne. A gente falou do fruto do Espírito. Então, a gente tem que viver o fruto do Espírito, deixar o fruto da carne. Porque a carne é do cão, é para nos levar mesmo para o inferno. E o papel dele é esse. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. O papel dele é destruir. Ele quer destruir mesmo. Ele não quer destruir quem está lá fora, não. Ele quer destruir quem está aqui. Porque ele está aqui, ele sabe que está aqui são de Deus. Já deixou o mundo. Ele quer que volte para ele. Porque ele quer garantir, né, as almas lá no inferno. Mas nós temos um Deus. Que há uma promessa dele aqui. E nós estamos vivendo essa promessa do Senhor. E aprendendo que nós temos que nos arrepender. Quer um pouco de água, irmão, para despertar? Está com sono, né? Às vezes está cansado esse mesmo. O calor. Mas glória a Deus, meu irmão, que com tudo isso está aqui. O importante é isso. Né? É um propósito. A lamparina pode estar com o óleo querendo acabar, mas vai botando o olhinho. Se você não colocar o óleo, ela nunca vai estar acesa. Mas se você colocar o óleo mesmo um pouquinho, ela vai estar sempre com a chamazinha ali. Persiste. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, te fortaleça, renove suas forças. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro é buscar o arrependimento. Segundo é perdoar o outro verdadeiramente. E o terceiro é limpar os nossos corações de todo sentimento. Porque eu não posso me arrepender, nem perdoar meu irmão se meu coração não estiver limpo. Se meu coração não estiver limpo verdadeiramente. Porque o coração sujo é um coração maligno. Nosso coração não tem que ser maligno. Né? O coração maligno é um coração que tem ódio, que tem raiva, que tem rancor, que tem inveja. Fica com inveja do outro, pelo amor de misericórdia, né? Ah, porque fulano fez isso,
eu também quero fazer. Porque fulano tem, eu não tenho. Porque fulano comprou um carro, eu ainda. Inveja, gente. Você tem um Deus que pode lhe dar todas as coisas, e às vezes Deus não deu ainda, lhe dando um livramento que você nem sabe. Né? Está lhe dando livramento, a gente nem sabe, mas a gente está com a ambição do outro. Então isso é um coração maligno. Deus não se agrada disso. Ele está nos chamando nessa manhã, despertando, para ter um coração limpo, um coração puro, um coração contrito, um coração segundo o coração de Deus. É isso que Davi falava, né? O Senhor me dá um coração contrito, um coração puro. E esse coração que o Senhor quer que nós todos tenhamos. Amém, igreja? Amém. O quarto, procurar viver em santidade, dia a dia. Porque a palavra diz que nós nos pecamos todo dia. A gente acorda porque o pensamento voa. E ali naquele pensamento ele pode estar pecando, mas a gente vai buscar santidade dia a dia. É o que? Lutar contra o pecado. Buscar, não fazer. Por isso que a gente tem que levantar já, buscar a palavra, já orar, pedir cobertura de Deus, do Espírito Santo sobre nossas vidas, para nos conduzir em caminhos corretos, para blindar nossos olhos, para não estar vendo coisa, para não nos levar a pecar, porque até uma coisa que nos chama a atenção aqui, que não agrada a Deus, pode nos levar a pecar, né? Não está em conversação, que a conversação, como é que diz? A má conversação corrompe os bons costumes. Não está ali vindo fofoquinha, comentário de fulano, não me interessa. Né? Então isso é limpar o nosso coração, os nossos olhos tem que estar limpo. Porque nosso olho é a janela do coração, né? Então a boca fala que o coração está cheio. Então seus olhos estão vendo alguma coisa, está enchendo seu coração, ou de coisas boas, ou de coisas ruins. Isso é o que? A semente que eu estou plantando. Depois eu vou colher o quê? Né? E fruto. É esse, meu irmão? Então, o quarto é procurar viver em santidade dia a dia. Pois está escrito, ser santo porque eu sou santo. A gente vai ver isso em Levítico 11, 44 e 45. Levítico 11, 44 e 45, ele diz, ser santo porque eu sou santo. E Apocalipse 22, 11, ele diz, continue o justo fazendo justiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. A gente está em Apocalipse 22, 11. Vamos ler essa parte do Apocalipse? Tem outros capítulos que falam de santidade, né? Apocalipse eu falei o quê? 22, 11. 22, 11. É quando ele diz, olha, é o que eu li, né? Continue o justo fazendo, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo assim sendo imundo. Quem está sujo, continue sujo. Porque o corpo, se você der banho nele e soltar ele de novo, ele vai para onde? Para a lama. Então, né? Então, aquele que é injusto, também, né, na injustiça, que não ouve, que não quer ouvir, né? Que está ali, né? Comigo assim mesmo, eu não creio nisso não. Você vai falar da palavra de Deus e me xinga, é injusto, continue na sua injustiça, porque tem gente que parece que nasceu com pecado mesmo, né? Então ele diz, né? Continue justo com a sua injustiça. Deixa eu voltar aqui, porque ele estava ali. O imundo sendo imundo. Aí ele volta. O justo continue na prática da justiça. Então você que é justo, meu irmão, continue na prática da justiça. Porque isso agrada a Deus. O santo continue a santificar-se. Então quando eu estou cometendo justiça, quando eu estou buscando o meu amor, o meu irmão, praticar a irmandade, eu estou vivendo em santidade. E ele está dizendo, continue sendo santo. Porque o próprio Deus, ele diz, ser santo porque eu sou santo. E ele diz mais, né? Sem santidade, ninguém verá Deus. Está em Hebreus 12, 14. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Né? E aí ele diz, ele vai voltar para o texto, né? Que nós lemos. Isso foi a visão de João, quando ele teve a visão do céu. Eu vou começar a ler no 21. Vi o novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A visão de João, né, da nova
também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Oh, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, que visão, hein? Da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Quem é a noiva? Nós. E a noiva está como? Adornada. Então nós devemos estar adornados. Mas nós só vamos estar adornados quando nós fazemos todo esse processo que a Bíblia está nos ensinando, que a gente leu, né? Tirando, nos arrependendo, tirando toda a dureza do coração, tirando a mágoa, as angústias. Nós vamos estar verdadeiramente sendo essa noiva adornada. Essa noiva que João teve na visão que ele teve lá em Patmos, na ilha de Patmos. Então vi grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará com quem? Com os homens. Quem são os homens? A igreja do Senhor vai estar no céu. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Na promessa de Deus, estarmos com nós, o povo dele, os homens que vão estar, né? São a igreja do Senhor que vai subir. Ele lhes enxugará os olhos, toda lágrima. Então, nós vamos estar lá, e quando nós estivermos a chegar lá, ele já enxugou todas as nossas lágrimas. Enxugará todas as lágrimas. Enxugará os olhos de todas as lágrimas. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então nós vamos viver uma nova vida em Cristo. Mas nós precisamos nos preparar para que possamos viver verdadeiramente essa nova vida em Cristo Jesus. Porque é uma promessa dele. E isso é verdade, houve uma visão. E essa visão vai se cumprir. Porque está escrito e assim nós cremos. Porque nós cremos na palavra. A palavra de Deus é a verdade. Né? Amém? Porque virá o dia em que toda tristeza e choro terá fim. Está dizendo aqui. Esse dia virá o dia que tudo se torna novo. Porque essa vida aqui vai se passar. Essa é uma tribulação que nós estamos passando agora. Mas a nova vida prometida do Senhor, a nova Jerusalém, não haverá isso. A gente deu, né? Pois nos aguardamos com ansiedade novos céus e nova terra. Vocês aguardam com ansiedade? Eu aguardo. Né? Nós aguardamos. Mas quando nós aguardamos, nós precisamos estar nos preparando. Mas nós não vamos eu vou me preparar amanhã. Não, tem que ser já. Porque a gente não sabe quando é que vem. A Bíblia não diz que ele vem tal dia. A palavra diz que nem Jesus sabe, nem o Filho do Homem sabe quando virá o arrebatamento. Ele disse que nós não sabemos. Então a gente tem que estar nos preparando, quer dizer, nos aperfeiçoando. Porque ele diz assim: quem é santo se santifique mais, quem é justo se justifique mais. Então nós estamos caminhando preparados, nós vamos nos preparando mais e mais, não deixando brecha para que a gente, né, possa estar numa situação despreparada. Amém? Onde o pranto se tornará em regozijo e as aflições do sofrimento em alegria. Vamos ver o que fala Isaías, para a gente terminar. 61. Volta. É o Velho Testamento. Isaías 61, 3. Olha o que ele fala para a gente. Nessa promessa do Senhor. Né? Quando ele diz que não haverá mais luto, não haverá mais choro, que tudo passa, ele diz: e por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, para a glória do Senhor. Amém? Todos leram? Glória a Deus, né? Então, nós seremos assim, esse carvalho de justiça, plantados para a glória do Senhor, porque as vestes de cinza ele vai trocar por vestes de louvor. Amém? Glória a Deus. É isso, né? Vou reforçar aqui o 21:4. E este lhe enxugará os olhos de todas as lágrimas, e a morte não existirá.
já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Amém, igreja? Maranata, vem Jesus. E aqui nós temos que dizer, né? Maranata, vem Jesus. Vamos ler esse versículo 4 do capítulo 21. E lhes, eu falo, você repete. E lhes enxugará os olhos de toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia, glória a Deus. Maranata, vem Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Há uma promessa de salvação na nossa vida, porque Ele é Deus e a palavra dele não volta vazia, e Ele é fiel na palavra dele. Ele diz Jeremias, né? Que Ele é fiel para velar pela palavra dele. E nessa manhã Ele está determinando as nossas vidas, nos chamando ao arrependimento, nos chamando a nos voltar para Ele, nos chamando, né, a pedir perdão, a tirar o nosso orgulho, tirar a vontade da carne, para vivermos verdadeiramente a vida em Cristo em nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai Santo, querido, aqui está a tua igreja, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu amado, eu te peço nesta hora, meu Pai, sonda o coração dos teus filhos, assim como o meu coração também, Senhor. Tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que não te louva. Tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada. Tira os ressentimentos. Tira, meu Deus, o rancor. Tira a mágoa, meu Pai. Tira as lembranças negativas da nossa mente, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. As pessoas que por acaso nos magoaram, que nós venhamos lembrar dela, meu Pai, com amor, com alegria, meu Pai. Deus, convidando ela, meu Deus, para conhecer a tua palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, nós te amamos agora, alcança, meu Pai, aqueles que ainda não te conhecem, meu Senhor. Faz, meu Pai, o milagre da salvação. Deus, em nome do Senhor Jesus, ser um Deus forte, ser um Deus grandioso, ser um Deus maravilhoso, ser um Deus, meu Pai, que pode todas as coisas. Não há impossível para ti. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, arranca de nós, meu Senhor, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo, meu Pai, que não condiz com a tua vontade, meu Pai, e faz novo todas as coisas em nossas vidas, porque, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos receber do Senhor, meu Pai, oh Deus, a tua palavra, meu Pai, que verdadeiramente, meu Pai, todas as lágrimas venham ser enxugadas dos nossos olhos, e que não venha haver mais luta em nossas vidas, porque a alegria do Senhor nos alcançou, meu Pai, e a graça do Senhor, meu Pai, a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não condiz, meu Pai, que não louva o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. A Igreja Santa Amada diz: amém, glória